Olá, segunda série. Bom dia a todas e todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja se cuidando. Vamos lá, mais uma aula, né? 12ª semana de muito trabalho, de muitos desafios e também de término de capítulo, né? Vamos terminar hoje esse capítulo 4 da frente A. Vamos falar hoje sobre o Panamá e o Haiti e depois voltamos uma aula só para fazer exercícios, claro, mas logo na sequência começamos na frente B, vamos trabalhar um pouquinho sobre transportes, entender sobre os modais, sobre as modalidades, as vantagens e também desvantagens de cada meio de transporte existente no planeta. Como de praxe, sempre inicio o vídeo pedindo para vocês assinarem a lista de presença. Não se esqueçam disso. É fundamental que você marque o seu nominho lá. Ok? Bom, pessoal, já tem algumas aulas, estamos tratando aí sobre os diversos focos de tensão na América, as várias fraturas, né? Os vários pontos no qual nós tivemos aí diversos conflitos na história da chamada América Latina. E chegou o momento de nós falarmos um pouquinho sobre esses dois países aí, tá? Vamos começar primeiro com Panamá. Eu queria ter dado essa aula com o meu chapéu Panamá, mas eu não achei ele, né? Aliás, eu não sei se eu poderia, né, fazer isso também, se ficaria válido para a escola tal coisa. Mas vamos lá, eu vou tentar ser breve hoje, que eu sei que eu estou abusando de vocês nas aulas. Quanto ao tempo, né? Minhas aulas são dando aí mais de 50 minutos. Né? Olha só, o Panamá, desculpe, a sua história, nós podemos dizer que ela é contada a partir do século XVI. Né? Contada, claro, para os registros que nós vamos estudar, né? Que não estou deslegitimando a história dos povos originários, né, dos povos nativos. Então a sua história é contada a partir do século XVI, com a chegada dos espanhóis ao Istmo, né, que dizimaram aí os povos indígenas antigos, né, aquela velha história do processo de colonização e os embates às civilizações originárias, né? Nesse contexto, o território ele se tornou uma colônia da Espanha até 1821. Tá? Hoje eu vou contar só uma historinha para vocês aqui, tá? Por isso que a aula vai ser breve. Então, nesse contexto, o território ele se tornou uma colônia lá da Espanha, né, até 1821, ok? Quando Simão Bolívar, por meio da força, declara a independência da então colônia, das então colônias espanholas, né? A partir daí, o chamado Departamento do Istmo. Então, esta pequena região chamada hoje de Panamá, à época, ela chamava Departamento do Istmo. Lembre-se que istmo é uma estreita faixa de terra que liga duas porções do continente. E ela vai ligar aí a América do Sul à América do Norte. Esta é a menor parte que nós temos do nosso istmo, ok? É onde fica o Panamá, é onde quando você não tem muito dinheiro para poder viajar de American Airlines, aí você viaja de Copa Airlines, porque as passagens são mais baratas, e ela vai fazer uma escala aqui antes de aterrissar na terra do tio Sam, nos Estados Unidos, né? Para você torrar lá dinheiro em dólares, você ir para Disney, esse tipo de coisa. Mas isso quando podia, né? Fazer essas coisas, quando éramos aceitos, entrar nos Estados Unidos ou em muitos outros países, né? Hoje
Não somos muito mais bem vistos, né? Dado o número de infectados que temos. Mas isso é motivo para uma próxima aula. Então, a partir daí, né, o chamado aí Departamento do Istmo, ele se une, ele fazia parte aí da chamada Gran Colômbia. Lembre-se quando eu contei a história para vocês da Colômbia, o Panamá, então, ele fazia parte da Colômbia, tá? Então, no processo de independência da América Espanhola, o Panamá ficou pertencente à Colômbia, né? O que ele tornou-se independente, né? Ele se torna independente de forma efetiva, ele se torna efetivamente independente da Colômbia somente em 1903. E ele se tornou, aí começa toda a nossa história, né? Ele se tornou independente com o auxílio dos Estados Unidos da América. Ah, você está brincando, professor? De novo os Estados Unidos? De novo, meus amigos. E sempre ele, né? Vou fazer um geral, depois eu retomo, tá? Através de um tratado, eu não sei falar o nome desse tratado, eu vou escrever para vocês aqui, ó. Este tratado aqui, ó. Rei Bonneau. Porque é francês esse negócio, eu não sei falar isso não. Tinha que ter perguntado pro Brian antes. Mas eu não sei falar isso. Francês eu não sei nada. Olha só, através desse tratado aí, já em 1904, percebam, eles conseguiram a independência deles em 1903. Através desse tratado, já em 1904, um mês após a independência do Panamá apoiada pelos Estados Unidos, os mesmos norte-americanos deram início à construção do famoso Canal do Panamá, né, que foram concluídas aí em 1914, uma década para construir este canal. Esse negócio aí, ó, Bonneau Varilla, acho que é assim mesmo que fala, era um francês, era um rapaz, um francês, né, envolvido na construção desse canal, né, e da zona ao redor, né, a zona econômica e militarizada ao redor do Canal do Panamá, ok? E esse rapaz, esse francês, ele estava sob ordem, né, do grande empreiteiro, do grande líder da expedição do Canal do Panamá, vamos dizer assim, que era o Ferdinand de Lesseps, o mesmo construtor, né, o mesmo que comandou a construção do Canal de Suez, né? E esse tratado que eu coloquei para vocês em cima, que é o nome, né, desse francês que eu falei com vocês, e esse aqui é o nome do cara dos Estados Unidos, tá, que assinou esse tratado aqui para a construção. Esse tratado é interessante, né, para a construção e a perpetuação do poder norte-americano no Panamá. Ele também é conhecido aí no mundo geopolítico e no mundo panamenho como sendo o tratado que nenhum panamenho assinou. Ok? Porque percebam que quem assinou aí foi um francês e também um americano, tá? É claro que, apesar, né, de nenhum panamenho ter assinado, mais tarde eles acabaram concordando com esse tratado, com os termos, obviamente, com a pressão norte-americana, inclusive com a marinha norte-americana aí nos mares, né? Então eles concordaram, né? É aquele negócio. Quando a minha mãe falava algo comigo, na maioria das vezes, em muitos casos, eu discordava. Mas ela tinha um negocinho diferente para poder falar comigo, que eu tinha que ceder e aceitar o que ela falava, que era o chinelo, ou então uma correia na mão, né? Então era a mesma coisa dos Estados Unidos com o Panamá, né? O Panamá teve que aceitar o acordo
de um tratado sobre o seu território, sem, né, ter propriamente assinado, porque do outro lado estava os Estados Unidos da América, é aquela mãe, aquele pai com o chinelo só falando assim, ó, passa aqui, você vai passar, né? E vai tomar a chinelada. Então foi isso mais ou menos que aconteceu. Vou aprofundar um pouco mais, é claro. Esse canal aí, pessoal, do Panamá, ele tem uma importância comercial, uma importância econômica, geopolítica muito grande, né? Uma vez que ele vai encurtar as distâncias no transporte de mercadorias, ok? Sobretudo, ele vai ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Ele tem aí 83 quilômetros, aproximadamente, tá? O tamanho do canal do Panamá. Quando eles assinaram esse tratado aí, estava escrito lá embaixo, assim, ó, naquelas letrinhas de rodapé que a gente não lê, que o canal ficaria perpetuamente, é assim que fala, ou seja, por resto da vida, né, sob controle dos Estados Unidos da América. E obviamente essa situação vai causar inúmeras revoltas, inúmeras tensões, né? Pensem, você ter dentro do seu território uma construção, né, sendo que 70%, acho que é 70% do PIB panamenho vem do canal, pra vocês terem ideia, ou seja, a arrecadação do país vem do canal, né, e ele estava sob domínio de outro país, e o Panamá, os cidadãos, né, panamenhos, para eles chegarem no canal do Panamá, eles tinham que apresentar passaporte, porque lá não era uma área panamenha, era norte-americana. Eles controlavam aquilo e era militarizada à época. São coisas que é difícil às vezes entender, é difícil nós compreendermos, né? Como os Estados Unidos atuou e atua na sua política imperialista, né? Um ponto de inflexão que eu tenho que pensar aí sobre esse canal, né, o porquê da construção e os Estados Unidos apoiar a independência panamenha da Colômbia, essa coisa toda. Não é porque ele é bonzinho, mas um ponto de inflexão, aí eu tenho que contar um pouco de história para vocês, foi a descoberta de ouro na Califórnia em 1849, né, tornando fundamental a necessidade de se criar uma interconexão, da costa leste com a costa oeste, tá? Agora valiosa essa interconexão pela chamada Corrida do Ouro. Vocês já devem saber disso. Havia algumas rotas que eram possíveis para isso. Uma ela pelo famoso Estreito de Magalhães, mas é muito longe, você tem que contornar, né? Lá saindo, por exemplo, lá de Nova York, indo até São Francisco, do outro lado dos Estados Unidos, mas para você passar pelo Estreito de Magalhães, você tinha que descer com o seu barco, até lá embaixo na Patagônia, é isso mesmo, lá no finalzinho da América do Sul, quase chegando na Antártica, atravessar e subir para chegar na costa leste, na costa oeste, né? Desculpa. O caminho fica caro, difícil, perigoso, ok? E o outro era escolher uma parte da América que tinha um menor pedaço de terra e que se a gente fizesse umas obras, se desse um jeitinho, dava para passar. Aí eles olharam para o mapa e falaram, opa, tem uma ali. E os Estados Unidos, então, viram a solução na construção de uma ferrovia, à época, né, que ligaria a costa caribenha ao lado do Pacífico. E nesse contexto deles fazerem uma construção de uma ferrovia, né, para ligar esses dois lados, eles fizeram um acordo com a Colômbia, né? À época, lá, lembro que o Panamá ainda fazia parte da Colômbia, né?
E eles fizeram um acordo com a Colômbia e eles conseguiram a concessão dessa ferrovia, que ela ficou pronta em mais ou menos 1855, por aí. Mas quando essa ferrovia ficou pronta, já nascia a ideia, o interesse de se criar um canal marítimo, que seria uma obra gigantesca. E neste contexto, né, eles chamaram uma empresa francesa, né, coube a uma companhia francesa tentar executar o projeto, né, de construção do Panamá. O projeto com aquele rapaz que eu falei com vocês lá, como é que é o nome dele mesmo? Ferdinand de Lesseps, que construiu o canal de Suez. Foi um tremendo fracasso, né? Os franceses não conseguiram construir o canal de imediato, tá? Graves problemas na construção, transpor as selvas panamenhas, cobras, malárias, tá? Eles impediram que a companhia, né, francesa conseguisse, ela quebrou, ela faliu. E os Estados Unidos, eles acabaram comprando o direito de construir, tá? Esse canal. O canal hoje, ele é um grande orgulho para os panamenses, né? Mas foi durante gerações, vamos dizer assim, desde o próprio surgimento do Panamá, uma ferida, né? Um foco de tensão, né? No meio do país. Perceba que fica exatamente no meio do país. O próprio nascimento do Panamá, pela história que eu contei vocês aqui, né? Em 1903, ele decorre dos interesses relacionados à obra. Não dos interesses de uma libertação, mas os interesses em diminuir distâncias, comércio, lucro. Não é verdade? Quando o Senado lá da Colômbia, né, à época, rejeitou um tratado com os Estados Unidos para a abertura da passagem entre os oceanos, porque lembra que os Estados Unidos assinou primeiro o tratado da ferrovia? Legal, a Colômbia aceitou. Aí depois os Estados Unidos nasceu o interesse, né? Os Estados Unidos falaram assim, vamos assina um tratado comigo aqui e vamos criar um canal aqui. Nesse contexto, a Colômbia rejeitou a construção, né, rejeitou assinar esse tratado com os Estados Unidos para a abertura da passagem desse canal entre os oceanos. E o que os norte-americanos, o que os Estados Unidos fez? Se você não vai assinar comigo, eu vou chegar no Panamá lá e instigar as elites panamenhas e o povo panamenho a declarar-se independente. E para evitar uma possível reação colombiana, né, dos insurgentes para a independência do Panamá, os Estados Unidos mandou a sua poderosa marinha para a região. Ok? Então a Colômbia olhou e falou assim, não vai ter como. Por quê? Se o Panamá, somente pelo Panamá, quisesse declarar a independência da Colômbia, ele não iria conseguir. Okay? Porque a Colômbia era muito mais forte, ela era muito mais poderosa, mas com a frota marinha não se brinca. Semanas depois da independência, né, do então Panamá, né, foi assinado, foi feito o tratado, né, um tratado garantiu que os Estados Unidos, né, garantiu aos Estados Unidos, melhor dizendo, a soberania perpétua sobre essa faixa de terra aí, que eu rabisquei para vocês, né, entre o Atlântico e o Pacífico, mais ou menos 83 quilômetros de comprimento. Tá? Ela tem 16 quilômetros por largura, nem é um negócio grandão assim, 83 quilômetros de comprimento, 16 de largura. É o trecho mais estreito das Américas, né? E onde se viu aí, onde seria possível a construção do canal. Pense, um país que estava com anseio de independência, semanas depois que ele declara a independência, do dia para a noite, esse país que acabara de nascer
né, ele se viu dividido em duas metades. Olha aí. Para entrar nessa zona aí, ó, os panamenses, como eu falei com vocês, tinham que apresentar passaporte. Ou seja, como um país que acabou de nascer, já nasce fragmentado. Durante todo o século XX, tá? O domínio norte-americano sobre essa faixa, né, sobre o canal, ela feriu o orgulho de uma nação, a ideia da soberania panamenha. Tá? Protestos se acumularam e muitas repressões foram brutais, mortes ao longo de diversos governos. Tá? Em 1977, por exemplo, nós tínhamos no Panamá o presidente chamado General Omar Torrijos, né? E ele negociou a devolução do Canal do Panamá para o povo panamenho. E, incrivelmente, quando ele começou esse processo de tomar, né, o que estava sob controle norte-americano, ele morreu em um acidente aéreo muito suspeito. Muito suspeito. Mas ainda em 77, né, devido a isso e às altas críticas que foram surgindo, as altas tensões sobre esse controle norte-americano no Canal do Panamá, sem mais, né, ou sem poder mais se opor à tensão crescente, que punha em risco até os cidadãos, né, norte-americanos que lá viviam, os Estados Unidos concordaram em assinar um tratado, né, para devolução gradual deste canal. Gradual. Eles falam assim, não vai ser seu não. Né? Eles em 77 assinaram isso e só entregaram o controle, né, para o Panamá em 1999. É isso mesmo. Né? Em 1999. Olha que legal. Este aí é onde foi construído o Canal do Panamá, né, nessa estreita faixa de terra que vai ligar essa região dos lagos aqui entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, uma região montanhosa, de florestas. Não foi fácil a construção. Aí algumas fotos da construção, ok, do Canal do Panamá. Aí no seu início das atividades, como ele é hoje, uma vista aérea, né, de uma parte dele, obviamente, tá? E olha que legal agora o seu funcionamento. Vamos lá, tomara que passe, né? Vídeo bem curtinho, antes da gente falar rapidamente sobre o Haiti. O Canal do Panamá foi construído em 1914. Antes dele, navios que precisavam transitar entre os oceanos Atlântico e Pacífico tinham que contornar toda a América do Sul, percorrendo uma distância de quase 15 mil quilômetros. No Panamá fica um dos trechos de terra mais estreitos separando os dois oceanos. São só 65 quilômetros. Por isso, o canal foi construído lá, criando um grande atalho marítimo. Rios antigos como o rio Chagres serviram de base para a construção de lagos gigantescos, por onde os navios navegavam para atravessar o país. Mas o canal não é feito só de lagos artificiais. Como alguns trechos do território panamenho ficam até 26 metros acima do nível do mar, foi preciso construir uma série de eclusas para os navios subirem e descerem de nível durante a travessia. Na entrada do canal, o navio passa por uma série de 3 eclusas. Quando ele para na primeira eclusa, ela se enche de água até ficar nivelada com a eclusa seguinte. O navio então avança. O processo segue nas outras eclusas, até o navio chegar ao lago artificial. Na saída do canal, são mais 3 eclusas. Só que agora o nível de água vai diminuindo de uma eclusa para outra, até o navio voltar ao nível do mar e seguir viagem. Além de cortar em caminho, os navios ainda recebem um serviço de primeira no trajeto. Um piloto que trabalha no próprio canal assume o comando do navio do início ao fim da travessia, e barcos rebocadores ajudam nas principais manobras.
Como as reclusas são muito estreitas, o navio passa por elas puxado por até 6 pequenos trens. Ligados ao navio por cabos, eles ajudam a manter as embarcações super alinhadas, evitando uma trombada. Toda a travessia do canal pode durar até 10 horas. Os maiores cargueiros que atravessam o canal medem até 32 metros de largura por 294 metros de comprimento. Navios desse porte passam tão espremidos pelas reclusas que entre a lateral da embarcação e as paredes só há espaço para um pneu de bicicleta. Em média, quase 40 navios fazem o sobe e desce do Canal do Panamá a cada dia. Legal, né? Olha o tiririca aí, ó. Abestado. Então, esse aí é um pequeno enredo, né? Uma pequena história sobre o Panamá e algumas questões relacionadas à sua geopolítica, sobretudo ao seu canal. Vamos falar um pouquinho agora. Opa, como é que eu passo isso? Sobre o Haiti. O pobre Haiti que erroneamente o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy disse que existe uma maldição sobre este país, uma maldição sobre um país. Estranho um presidente dizer isso, né? Sobretudo um país que é marcado, né, no qual eu posso perceber, num breve panorama, um país marcado por injustiças contra o seu povo, um país que foi colonizado, né, pelos franceses. E um ex-presidente disse que sobre esse país paira uma maldição, né? E geralmente quando nós tratamos do Haiti, nós já começamos sobre os escombros de sua tragédia. O Haiti carrega o fardo, né? Porque é um país que constantemente ou está em crises políticas ou está em crises humanitárias. A região aí onde se encontra o Haiti, tem que tomar cuidado, senão eu falo toda hora, eu falo Havaí, esse tipo de coisa, eu não posso errar. Tá? Então a região onde se encontra o Haiti, né, que é um país insular da América Central, é o mais pobre da América Latina, ele apresenta muitas condições desfavoráveis, tá? As questões políticas, econômicas, as questões sociais. É um país que durante muitos anos nós tivemos a intervenção da ONU, de uma missão de estabilização sob controle brasileiro, né? Depois eu vou falar com vocês sobre isso. Vários presidentes depostos, ditaduras, eventos naturais, como furacão, terremoto. Então é um país que está diretamente relacionado a várias catástrofes, sejam de ordem social, política, sejam de ordem natural. Mas eu acho, como o presidente Nicolas Sarkozy disse, acho um erro dizer que existe uma maldição que se abateu sobre o país, né? Então, o Haiti viu ao longo dos séculos, pegando de um passado, né, o massacre da sua população indígena, a escravização dos negros trazidos pelo tráfico negreiro, né? A divisão artificial em domínios fabricados a bel prazer, ao gosto do colonizador. Aí eu digo o colonizador francês e o colonizador espanhol. A sua separação definitiva em dois. De um lado, o Haiti, do outro, a República Dominicana. Era uma coisa só. Isso aí era um país só antes. As tentativas de reconquistas colonialistas. À época, né, os países
Nós tivemos diversas disputas aí para reconquistar as colônias, né? As guerras hispano-americanas, a permanente intervenção norte-americana e frequentes golpes de Estado, entre eles, né, eu posso citar que deram origens aí a uma das ditaduras mais abomináveis que se pode mencionar na história do planeta, né? 2 ditaduras em específico no Haiti, 2 ditadores, um chamado Papa Doc e Baby Doc, de 1957 até 1986. Matou muita gente. O Haiti, pessoal, é um país que está aí em uma área de instabilidade tectônica. Por quê? Ele está no encontro de 2 placas tectônicas, não no encontro, no limite no qual convergente da placa, mas num limite que nós chamamos de tangencial, quando uma placa desliza lateralmente a outra, tá? E isso causa na região diversos terremotos. Sem contar que o Haiti também ele faz parte da rota aí dos furacões. Ok? Então, nesse contexto que eu falei com vocês, histórico do Haiti, né, esta herança, eu posso dizer que ela só por si só, né, o massacre da população, escravização, divisões artificiais, processos de recolonização, intervenção norte-americana, ditaduras. Só essa herança, só essa carga que o país já tem, já pode demonstrar para a gente a extrema dificuldade que o país teve e tem hoje, né, de fazer uma construção autônoma, uma construção democrática de Estado social para as pessoas. Ok? A região onde está o Haiti, a República Dominicana, né, eles faz parte aí do que nós chamamos de Antilhas, tá? Que só curiosidade, lá no século XVIII, as Antilhas aí, ó, a República Dominicana e o Haiti, só para vocês terem uma noção que esse lugar foi muito importante, era o principal concorrente do açúcar, que era fabricado aqui no Brasil, né, que impactou aqui, quase quebrou o Brasil, né, levou à decadência, inclusive, do ciclo do açúcar, né, aqui no Brasil, porque conseguia se fabricar aí, plantar, né, e fabricar o açúcar aí na Antilhas, aí, ó, justamente nessa região aí, ó, Haiti e República Dominicana. Ok? Falar um pouquinho mais a história aqui rapidamente para minha aula terminar. Lá no século XVIII, ajudados aí pelo desenrolar da Revolução Francesa, esta ilha aí que era unificada, ela chamava Santo Domingo antes, tá? Antes de dividir entre Haiti e República Dominicana, ela foi sacudida por uma revolta de escravos, ok? Confrontados, né, com um povo que reclamava os próprios ideais proclamados, vamos dizer assim, pelos revolucionários, né? Olha só, então lá na França estava ocorrendo a Revolução Francesa e do outro lado aqui uma revolução de escravos com os ideais da Revolução Francesa, né? Os franceses se viram aí, sobretudo nessa porção aí do lado do Haiti, né? Os franceses se viram obrigados a reconhecer o fim da escravidão nessa região. Era contra os interesses que estavam surgindo na França. Ok? Eu posso dizer também, né, que ao criar uma área de livre comércio aí, nessa região de Santo Domingo, eu vou chamar assim a ilha até a divisão,
tá? Ao criar então uma área de livre comércio de escravos, né? Porque acabara o tráfico, proibida o tráfico, né? Os franceses haviam abolido a escravidão e tal. Então, ao criar essa área livre de escravos, Santo Domingo provocou um efeito importantíssimo em toda a América, tá? Porque ela criou, vamos dizer assim, um medo de que a sua revolução dos escravos se espalhasse e mostrou que era possível sobreviver uma nação sem o escravismo, vamos dizer assim, e que se podia confrontar as metrópoles, sobretudo aquelas com ideais escravocatas, né? Acho que é assim que se fala, tá? Olha só, pessoal, percebam que por um pouco dessa história aí da questão da escravidão, né, os haitianos eles foram muito importantes para o processo de transformação na América de um trabalho escravo que passou a ser, né, posteriormente, aí falando bem filosoficamente, sociologicamente, sei lá se esse é o nome, o processo transformou o trabalho assalariado uma forma mais vantajosa de exploração do trabalho, né? Uma forma mais vantajosa do que a escravidão. Eles tornaram uma questão, quando eles usaram os ideais da Revolução Francesa, eles tornaram a abolição não apenas uma questão moral, filosófica e retórica, né? Tem que acabar porque é certo. Não. Eles tomaram o negócio da abolição da escravidão como um tema político, né? E um tema político que se desenrolou até na questão das relações do trabalho, tá? O Haiti, pessoal, foi base de apoio, né, ao Simão Bolívar em sua luta pela libertação da América, tá? Da América espanhola e portuguesa, né? O país emprestou a eles soldados, armas, munições e pediu uma coisa só em troca do Simão Bolívar, né? O Simão Bolívar que eu já dei o contexto para vocês aí do bolivarismo, né? A do Bolívar libertar os escravos de onde ele passasse. Olha a questão política. Deixou de ser só moral, mas é uma questão política, tá vendo? É isso que eu acho legal nesse negócio. E o Haiti, nessa grande generosidade, vamos dizer, né, ela se mostrou também presente, né, quando a época dos negros libertos do sul dos Estados Unidos, o Haiti abriu todas as suas fronteiras e falou que todos eles eram bem-vindos a habitar este local, ok? Mas não parou por aí, né? No século XIX, o país foi diretamente afetado pelas doutrinas da supremacia dos Estados Unidos da América sobre todo o continente americano, né? Claro que o Haiti sofreu com isso também, né? A doutrina Monroe, América para os americanos, Destino Manifesto. No século XX, né, nós tivemos, né, essa política se desdobrou aí em práticas de intervenção sistemáticas, né, como aquela política do Big Stick, tá? Ou seja, intervenções no país, bem característico dos Estados Unidos da América. Tá? Então percebam que a própria política colonialista europeia, depois, vamos dizer, a intervenção americana ou as intervenções americanas, né, sobre o Haiti, elas pesam aí como uma sistemática sabotagem à estruturação do país, à estruturação de um Estado igualitário, soberano, capaz de servir como alavanca para um desenvolvimento social, desenvolvimento do seu povo, tá? Então, pessoal, esse contexto histórico do Haiti foi somente para desmistificar, né, a frase
do Nicolas Sarkozy. Tá? Aí agora, já falando um pouco mais da atualidade do Haiti, é um país que recentemente ele tem apresentado aí diversas instabilidades, né, sobretudo pela sua história e atualmente pelas suas questões naturais, ok? Em 2004 nós tivemos uma missão de estabilização no Haiti, né, uma missão essa, um projeto, né, uma missão que foi aí desenvolvida pela Organização das Nações Unidas. Ela teria um caráter interino, seria provisoriamente que ela seria mandada ao país, né, mas ela acabou tendo que ser renovada por muitos anos, tá? Quando ela foi mandada, o país ele estava à beira de um colapso, tá, político por conta de uma guerra civil, devido a conflitos aí entre apoiadores e opositores do presidente que à época estava em exercício, tá? Jean Bertrand, ok? Que sofreu um golpe, levou a sua saída, tá? E o presidente lá na época do Supremo Tribunal de Justiça, se não me engano, ele assumiu o poder do país e solicitou apoio da ONU, tá? E aí os Estados Unidos também ajudou, falou, não, nós vamos ajudar também isso aí, porque não porque nós somos bonzinhos, mas é porque a gente está com medo. Se um país está em crise, e esse país está muito próximo aqui dos Estados Unidos, pode ocorrer uma diáspora desse pessoal aqui para os Estados Unidos em busca de emprego, de casa, de refúgio, e nós não queremos isso. Então é melhor a gente ajudar eles para eles ficarem quietinhos aí na terra deles. Essa missão que iniciou em 2004, ela deixaria, né, os Estados Unidos, o Haiti em 2008, tá? Porque entendia-se que já havia alcançado aí uma pacificação, né, política na ilha. Não tínhamos mais os problemas referentes aí à disputa civil entre os opositores e os apoiadores do então presidente deposto, né? Mas ela acabou tendo que se estender até ela ficou lá até 2017. Olha só, ela ia embora 2008, ela teve que ficar até 2017, porque nesse meio tempo nós tivemos um terremoto e 2 furacões. Um terremoto em 2010, um furacão, né, que depois virou um ciclone, né? Ele teve um caráter ciclone em 2016, depois um furacão propriamente em 2017, que devastou o país. E essa missão que tinha um caráter político, ela passou a ter um caráter social, né, uma questão, uma ajuda humanitária, tá? Essa missão, inclusive, ela foi idealizada, ela foi comandada, organizada pelo Exército Brasileiro, tá? Então, os capacetes azuis da ONU, eles foram lá comandados pelo Brasil. O Brasil fazia as forças de controle das tropas lá no Haiti, né? E isso fez com que o Brasil tivesse muita visibilidade para aquele país que estava em frangalhos, né? Politicamente, socialmente e economicamente. E é por isso que nós tivemos, a partir aí, de 2010, um fluxo migratório gigantesco de haitianos para o Brasil, principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte nós temos muito haitianos, sobretudo desse contato que eles tiveram com o Exército Brasileiro na missão de estabilização, né, organizada pela ONU, tá? Essa missão da ONU, controlada aí pelo Exército Brasileiro, ela é vista com muito bons olhos pela grande maioria das pessoas. Mas é importante nós dizermos aí que algumas organizações não governamentais e algumas entidades religiosas, elas até discordam do balanço positivo feito pelo governo brasileiro a respeito dessa missão. Porque eles falaram que a missão ela deixou de ter um caráter de libertação, e pelo tempo que ela ficou no país e por várias violações aos direitos humanos que
que os soldados brasileiros causaram aos haitianos, ela ficou marcada, ela consistiu mais a um processo de ocupação. Então percebam que os soldados brasileiros, de certa forma, também cometeram violações a direitos humanos no Haiti. Isso não foi divulgado aqui. Coloquei algumas imagens para vocês aqui. Olha só. Deixa eu passar aqui para vocês entenderem um pouquinho do Haiti. Para mim acabar a aula. Este aí foi o terremoto que eu falei com vocês. Né? O terremoto aí, pessoal. Deixa eu ver o nome dele aqui. Esse terremoto foi em 2010. Ok? E esse terremoto aí, 7 graus na escala Richter. Destruiu o país inteiro. Isso que você está vendo do lado aqui é um bairro inteiro. Um bairro inteiro que foi pro saco. Tá? Furacão. Como é que era? Eu acho que só o furacão foram quase 300 mil pessoas que morreram no furacão. Tá? E deixou mais de quase 2 milhões de desabrigados. Pra você ter uma ideia. Né? Justamente por essa área que eu falei com vocês, né? Uma área de instabilidade tectônica com um movimento tangencial. A placa desliza ao lado da outra. Olha aí algumas cenas desse terremoto. Esse foi o furacão, né? O ciclone, o Matthew, em 2016. Você está vendo aí nessa foto aqui, olha. Isso aqui é o ciclone. Você está vendo aí o Haiti debaixo dele? Não, né? Esse aqui é o Haiti. Depois, ó. Olha aqui, ó, debaixo d'água. As casas já não tinham toda a estrutura. E me chega esse ciclone aqui. Muita gente morta. Diversas pessoas desabrigadas. Muitas feridas. E o exército, obviamente, tem a missão de estabilização, fazendo aí o processo de ajuda humanitária. Agora aqui o furacão Irma em 2017. O furacão Irma é muito mais forte, né? E mais uma vez, em um ano, percebo que devastou o país novamente. Então, um país que realmente vem sofrendo aí diversos aspectos, né? Sejam eles de caráter histórico, sejam eles de caráter natural. Aí algumas imagens dessa missão estabilizadora, né? Se eu colocar a minha imagem aqui para frente, do Exército Brasileiro, ok? Eles fazendo aí o próximo. Pode ver aí que tem um emblema aí, ó, capacete azul da ONU, que chique, ó. Olha aí, ó, ONU, tudo capacete azul, a nossa bandeirinha aí, Brasil na área, Brasil, olha aí, ó, Brasil. Eu já tive a oportunidade de conhecer vários haitianos, né? Inclusive eu tenho um livro que foi escrito por uma haitiana que vive aqui no Brasil sobre o processo dela de ter que fazer a imigração para o Brasil e contando as dificuldades. Eles falam francês, né? Lá no Haiti, francês ou inglês. Sobre as dificuldades. Um haitiano que eu conheci trabalhou durante muito tempo no posto de gasolina. Esse posto de gasolina que nós temos perto da escola aí. E eu conversando com ele e tal. Ele era um médico no Haiti. Mas devido a essas questões econômicas, sociais que o Haiti estava passando, não tinha emprego, não tinha como ele trabalhar lá. Ele teve que vir embora. E aqui estava trabalhando como frentista de posto de combustível, mas estava extremamente satisfeito, né, por não precisar passar mais por essas crises civis, sociais e naturais. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Fui e até a próxima aula.